sejam todos muito bem-vindos para mais um webinar aqui promovido pela Water Services. O nosso tema, como vocês estão vendo, vai ser análise de evolução de plumas de contaminação usando o Visual ModFlow Flex, que é a versão mais recente do Visual ModFlow, que é um software que está no mercado aí já há algumas décadas. Bom, indo ao tema então do nosso webinar de hoje, começar com aquela pergunta essencial, né? Por que trabalhar com modelos numéricos? O primeiro ponto realmente é que os modelos hidrogeológicos numéricos, eles facilitam a avaliação de processos naturais, né, que afetam o fluxo de água subterrânea e transporte de contaminantes. A grande vantagem dos modelos matemáticos é que eles nos permitem tratar uma série de fatores, processos e complexidades de maneira integrada que, de outra forma, se nós tentássemos fazer esse mesmo tipo de análise de forma analítica, seria extremamente complicado e, em alguns casos, simplesmente inviável. Então, a modelagem matemática é realmente uma ferramenta, né, que está disponível para os profissionais que atuam na área de hidrogeologia, recursos hídricos, meio ambiente, para fazer avaliações do comportamento de aquíferos e também, como parte do nosso tema de hoje, movimentação de eventuais contaminantes no subsolo. Bom, um dos pontos principais, que é justamente o que vocês estão vendo aí na tela, que é a questão de definição dos objetivos específicos do modelo. Então, assim, o ponto zero de qualquer trabalho de modelagem hidrogeológica ou modelagem matemática é realmente definir o propósito para o qual nós vamos desenvolver esse modelo. Então, hoje especificamente, nós vamos olhar essa questão de fluxo e também do transporte de contaminantes. Então, aqui são algumas aplicações que nós temos na parte de recursos hídricos, por exemplo, a avaliação, confirmação de características de aquíferos locais e regionais, a avaliação e simulação de implantação de sistemas de captação de água subterrânea. E na parte de qualidade de água, temos aí a questão como eu mencionei, do transporte de contaminantes de superfície, e também é uma ferramenta que nos permite avaliar e testar e até otimizar sistemas de intervenção aí voltados à remediação de aquíferos. Então, aqui, na verdade, são apenas algumas das aplicações para quais nós podemos usar a modelagem hidrogeológica. Em particular, aqui no contexto de São Paulo, nós temos uma decisão de diretoria aí emitida pela CETESB, o órgão ambiental de São Paulo, que estabeleceu, inclusive, a modelagem matemática como uma ferramenta a ser empregada e utilizada na avaliação de problemas que envolvam contaminação de aquíferos. Então, a CETESB já vem atuando, inclusive desenvolveu uma base de dados de áreas contaminadas no estado de São Paulo, e eles estão sempre buscando realmente aprimorar as metodologias de investigação e intervenção em áreas contaminadas. Então, diz aqui justamente que a modelagem deve contemplar o transporte tridimensional das substâncias químicas de interesse, que seriam os contaminantes de interesse, e faz, né, algumas menções, então, à questão da aplicação da modelagem matemática para essa finalidade, e inclusive na parte de medidas de intervenção, quando a gente vai estar pensando aí em projetos de remediação para remoção, tratamento dos contaminantes em subsuperfície. Aqui é apenas um slide para mostrar o fluxo de trabalho típico num trabalho de modelagem hidrogeológica. Então, nós vamos sempre partir de um que está como monitoramento e atualização, mas você pode entender isso aqui como o levantamento, né, as investigações de campo, coleta, levantamento de dados primários. Esses dados depois passam por um processo de análise, naquilo que a gente chama de avaliação hidrogeológica, o que resulta num modelo conceitual, que seria o nosso melhor entendimento do sistema hidrogeológico em subsuperfície nas 3 dimensões. E é justamente esse modelo conceitual, uma vez concluído e adequado, que nós vamos transferir para a ferramenta de modelagem, realizando então modelagem matemática. A depender da situação, nesse exemplo aqui seria um campo de poços para a captação de água subterrânea, isso posteriormente então passa para uma fase de implantação, e a ideia é que você tenha sempre esse sistema de monitoramento do que está acontecendo no campo, de forma que você alimente isso de volta tanto no seu modelo conceitual quanto no modelo matemático, de forma que você tenha uma ferramenta que realmente apoie o processo de gestão, seja gestão do recurso hídrico nesse exemplo, ou até mesmo gestão de áreas contaminadas, no caso de monitoramento pós-remediação, por exemplo. Nós colocamos sempre aqui no centro a questão do sistema de gerenciamento de informações, banco de dados. A gente sabe que nesses trabalhos, principalmente trabalhos de mais longo prazo, gera-se uma quantidade muito grande de informações, e nós buscamos então sempre promover e trabalhar com sistemas digitais de gerenciamento dessas informações, em particular o software Hydrogel Analyst, também desenvolvido pela Waterloo, o qual se presta muito bem a essa questão de gerenciamento dos dados, com uma interface gráfica que
permite fácil acesso aos mesmos. Também, rapidamente, um resumo do projeto de modelagem. Nós começamos com a parte do modelo conceitual. Essa parte é fundamental, porque se você não tiver um bom modelo conceitual, dificilmente o seu modelo matemático vai responder aquilo que precisa ser respondido, vai ficar comprometido. Então, aqui está toda a parte de levantamento de dados primários, de análise de informações, retorno a campo quando necessário, para a geração, então, do modelo conceitual. Uma vez que a gente tem um modelo conceitual adequado, nós passamos então para a etapa de modelagem numérica, e aí nós temos a construção do modelo, propriamente, definição de condições de contorno, eu vou falar um pouco mais para frente no nosso exemplo de hoje, propriedades do aquífero, o processo de calibração, até que a gente chegue num resultado que seja considerado adequado, ou seja, que ele represente adequadamente as condições hidrogeológicas ou hidroquímicas verificadas em campo. Nesse processo de modelagem, nós temos uma etapa também de análise de sensibilidade, essencialmente testar os parâmetros do modelo para ver o quanto a incerteza nesses parâmetros afeta o resultado do modelo, e dependendo do nível de incerteza, nós temos que voltar lá para a parte de levantamento de dados, no sentido de obter mais informações e reduzir essa incerteza. E esse processo concluído, então, nós passamos para a parte de simulação de cenários. Em simulação de cenários, tipicamente nós estamos falando de projeções futuras, seja do ponto de vista num sistema de abastecimento, por exemplo, verificando questão de interferência entre postos, interferências com outros usuários. No caso de uma mineradora, se o rebaixamento vai impactar algum corpo de água superficial ou nascentes, ou algo desse tipo. E num exemplo de contaminação, por exemplo, se uma determinada pluma de contaminante corre o risco de afetar outros usuários de água que existam na região, poços tubulares, por exemplo, ou rios, ou outros corpos de água superficial. Bom, tipicamente os nossos projetos de modelagem eles terminam aqui nas simulações de cenários. O ideal é que posteriormente, após um período de monitoramento, já em cima daquilo que foi simulado no modelo, a gente obtenha novas informações e novos dados de campo, alimente aqueles dados de volta no modelo numérico e verifique se aquilo que nós simulamos de fato ocorreu. Então, esse seria justamente o processo de validação do modelo. Mas o foco da apresentação de hoje realmente é a questão de como construir e usar um modelo para avaliar um caso de contaminação de aquífero. Então, nós vamos começar com um exemplo prático. E para isso eu vou trazer aqui para a tela justamente a interface do ModFlow Flex. Então a ideia aqui é que nós vamos seguir um processo que vai mostrar a construção de um modelo conceitual, passando pela etapa de modelagem numérica, de fluxo, e posteriormente, então, de transporte. Na verdade, essa aqui é uma tela que já tem um modelo que já foi elaborado, mas eu vou justamente aproveitar aqui para criar o nosso modelo conceitual, que é o início do processo de modelagem utilizando o ModFlow Flex. E isso, na verdade, a gente vai ver um pouco adiante, mas o que isso significa, que a gente vai ver na prática, é que você pode ter mais de um modelo conceitual para uma mesma área, e você pode armazenar todos esses modelos conceituais em um projeto único. Essa é uma das vantagens do ModFlow Flex em relação a outras versões. Bom, como nós vamos trabalhar também com um modelo de transporte, a forma como o ModFlow Flex funciona, existe um menu que a gente começa definindo os objetivos do modelo, que é justamente o que estava dito anteriormente nos slides, e nós vamos seguindo passo a passo. Então, ele é bastante intuitivo na maneira como você modela. Nós temos aqui uma janela onde mostra todos os dados que nós vamos utilizar no modelo. Nós temos esse Model Explorer, que nos permite, depois que o modelo estiver construído, modificar, visualizar condições de contorno, camadas, etc. E essa janela principal é justamente a janela de trabalho, então, onde nós vamos efetivamente desenvolver o nosso modelo, desde o conceito até a parte numérica. Na questão de definir os objetivos do modelo, a primeira coisa o nosso modelo é somente fluxo, fluxo saturado, não saturado. No caso, vai ser fluxo saturado, e nós vamos ter um elemento, então, de transporte de um contaminante. Nosso contaminante, eu vou chamá-lo de substância química de interesse 1. No exemplo de hoje, trata-se de um hidrocarboneto. Nós temos a opção aqui de utilizar o modelo de retardação, que está relacionado com a adsorção do contaminante no substrato. Então, nós vamos usar um modelo de adsorção simples, que seria utilizando uma isoterma linear. Nós temos a opção também de colocar reações, mas no exemplo de hoje não teremos reações, como decaimento de elementos radioativos, por exemplo. Uma vez que a gente diz que vai haver adsorção do contaminante, aparece uma opção aqui para a gente inserir o coeficiente de distribuição
desse contaminante, que basicamente vai dar a magnitude da facilidade relativa com que o contaminante vai ter de ficar adsorvido em solo ou dissolvido em solução. No caso do nosso hidrocarboneto teórico aqui, ele tem um KD, um coeficiente de adsorção, distribuição de 10 a menos 7, então a gente já insere esse parâmetro aqui. Então esse é o primeiro passo, né? A gente define os objetivos do modelo, já atribuindo alguns parâmetros. Sim, um outro detalhe é que no nosso exemplo nós vamos avaliar um caso de contaminação que ocorre desde os anos 2000, então nós vamos atribuir aqui a data de início do nosso modelo, que vai ser usada como data de início das simulações, como 1º de janeiro de 2000. Isso posto, nós passamos para o passo seguinte, que é esse passo de coletar objetos de dados. Na verdade, isso aqui significa o seguinte: nós vamos importar os arquivos de interesse. No Visual ModeFlow Flex, trabalha-se muito com arquivos do tipo shapefile, tanto linhas quanto polígonos. Aqui nós já temos, na verdade, uma série desses arquivos importados. Eu vou, apenas a título de exemplo, eu vou apagar a área fonte e vou refazer o processo de importá-la, que a gente faz aqui por esse menu aqui de importação de dados. Esse menu abre uma janela na qual a gente define o tipo de arquivo que nós queremos importar. No caso, a minha área fonte ela é definida por um polígono, então tem a opção de polígono. O arquivo fonte são esses arquivos que já estarão definidos, né, no seu modelo conceitual, então eu vou puxar aqui, é um polígono da área fonte. Vou abrir esse elemento e vou então trazê-lo aqui para dentro do meu menu de dados. E aí ele aparece aqui, área fonte 1. Dentro do ModeFlow Flex, nós temos a opção de visualizar os dados em 2 dimensões e 3 dimensões. Inicialmente eu vou abrir aqui uma janela 2D, e aqui, por exemplo, nós podemos ver a imagem de satélite da área de interesse. Então é uma área de 13 por 13 quilômetros, com um rio assim bastante largo passando no meio. E a nossa área fonte está justamente numa área industrial localizada aqui nesse setor. Essa já é uma primeira visualização que a gente pode fazer dos dados. Bom, aqui nós temos arquivos já referentes a superfícies, arquivos do tipo XYZ, ou seja, XY cota, e que nós vamos posteriormente converter em superfícies. Então, uma vez que nós tenhamos importados todos os nossos arquivos de interesse, que como eu disse, esse aqui, por exemplo, seria o rio, que iria definir então a nossa condição de contorno do tipo rio. Todos esses arquivos a gente importa inicialmente e antes de passar para o passo seguinte, onde a gente entra realmente na questão de definição do modelo conceitual. Então aqui eu vou manter o nome padrão, que seria o modelo conceitual 2. Quando nós vamos gerar um modelo conceitual, nós precisamos definir qual é a área de abrangência desse modelo, qual é o limite, em outras palavras. No caso, nós já temos um limite pré-definido, que está definido também por um polígono. Então, eu vou simplesmente selecionar aquele polígono no menu de dados e capturá-lo aqui na janela de geração do modelo conceitual, e eu vou salvar. No momento que eu salvo, notem que ele cria aqui no Model Explorer, ele já cria um menu, então, onde nós vamos trabalhar os elementos do nosso modelo conceitual e, posteriormente, do modelo numérico. Então, o nosso primeiro passo, uma vez que a gente gera o modelo conceitual, é criar as nossas superfícies. As superfícies que vão definir, na verdade, topo e base das nossas camadas hidroestratigráficas, né? Aquíferos, aquitárdios, etc. No nosso exemplo, é um modelo simples, nós vamos ter 3 camadas. A primeira superfície, vai ser a superfície da topografia, então esse é o nosso primeiro horizonte. Note que a gente tem algumas opções aqui de como essas superfícies se relacionam entre si. A gente vai utilizar a superfície do tipo erosional para topografia, e as superfícies seguintes elas vão ser concordantes com essa topografia, então ela vai ficar essa opção conforme. Então nós vamos escolher aqui o topo da camada 2 e a base da camada 2. A gente pode salvar aqui nesse momento. Aqui é uma coisa interessante também, se nós abrirmos uma janela 3D, uma nova janela 3D, notem que ele criou aqui 3 horizontes. Não, é que na verdade nós ainda não criamos os horizontes, né? Nós vamos fazer isso agora. Nós apenas importamos os dados. Agora sim nós vamos criar as superfícies, né? Então nós vamos selecionar aqui em Structural Zones, nós vamos selecionar a nossa primeira zona estrutural, e vamos atribuir aqui a zona 1, que vai estar aqui no Model Explorer, como a primeira zona estrutural, que vai ser a primeira superfície. Aí nós vamos salvar. Aqui, inclusive, a gente já pode colocar as propriedades, no caso, a condutividade hidráulica, propriedade hidrodinâmica. Então, nós vamos dar uma condutividade aqui de 4E a menos 6 kx, 4E a menos 6 no KY, com uma anisotropia vertical de uma ordem de magnitude, 4E a menos 7. Nós estamos falando de 2 camadas sedimentares. Aí a gente salva isso.
e vamos criar o nosso segundo horizonte. Para isso, a gente seleciona a segunda zona, transferimos para cá, e aqui já podemos atribuir a propriedade hidrodinâmica dessa camada, que no caso vai ser uma condutividade hidráulica aqui em metros por segundo de 7,10 a menos 5, 7,10 a menos 5 e 7,10 vezes 10 a menos 6, ou seja, também com uma anisotropia. Bom, isso posto, nós criamos as nossas propriedades, aí nós vamos passar para o próximo passo. Apenas para ver, então, o que foi criado, eu vou mostrar por aqui. Esses seriam, então, os 3 horizontes que nós criamos. Ok? E a gente pode aumentar o exagero vertical, por exemplo. E dessa forma, então, a gente enxerga as 3 superfícies. Quando a gente cria as zonas com a condutividade hidráulica, nós passamos a enxergar as 2 camadas. Ok. Bom, isso posto, nós vamos passar, então, para a etapa seguinte, que é a definição das condições de contorno. Então, nas condições de contorno, nós temos diversas opções, como seria nos modelos típicos anteriores. As versões anteriores nós podemos assinalar carga constante, evapotranspiração, recarga, rios, etc. Pessoal, na verdade teve um equívoco aqui, na hora de criar o modelo conceitual, eu criei o modelo conceitual com a área fonte como domínio do modelo, isso não poderia dar certo. Então eu vou fazer o seguinte, ele não me deixa voltar, eu vou precisar criar um segundo modelo conceitual. Bom, de certa forma a gente até já vê o tipo de engano que pode acontecer. Então eu vou criar um novo modelo conceitual e eu vou passar rapidamente pelos passos anteriores para que a gente não continue com um exemplo que não está batendo. Então, substância química de interesse 1, 1,-7. Assim, vamos mudar a data aqui. Ok. Bom, tem o passo de importação dos dados, que nós já fizemos. Aí agora sim, então nós vamos definir o modelo conceitual e agora sim com o domínio correto, que é o limite. Aí sim, nós vamos salvar e nós vamos criar então o nosso modelo conceitual 3. E se a gente for olhar em 2D, deixa eu apenas desligar. Tá, em 2D o que nós estamos vendo, na verdade, é a superfície topográfica da área de estudo. Aí vamos criar agora corretamente as 3 camadas. Então vamos colocar a topografia como a camada no topo. Aí o topo da camada 2 e a base da camada 2. E aí agora sim, vamos salvar e vamos adiante. Então nós estamos na parte de definição do modelo conceitual. Depois nós definimos a estrutura do modelo. E aí sim, uma janela 3D, a gente enxerga as superfícies, como os horizontes, na verdade, como eu tinha mostrado antes. Ok? E a gente pode aplicar aqui um exagero vertical para enxergar melhor essa superfície. A gente passa para o passo seguinte, onde nós definimos então as zonas de propriedade, que seriam as nossas camadas hidrogeológicas, e nós podemos ver então essas zonas aqui como as nossas 2 camadas hidrogeológicas. E a gente pode desligar os horizontes. Nós vamos passar então para o passo seguinte, que é a definição das condições de contorno. No caso desse modelo em particular, nós definimos aqui 2 condições de contorno, que são carga constante. Eu vou atribuir a carga constante aqui no limite oeste do modelo, que eu acho que ainda não estava lá. Então, para isso, eu seleciono aqui a linha que vai definir essas cargas, eu atribuo aqui no menu, e eu vou atribuir um valor para essa carga, então, de 340 metros. E finalizando isso, aí então ele me pede para criar um grid matemático. Quando a gente cria esse grid, ele nos dá aqui algumas opções. Então eu vou criar aqui um grid com 100 colunas por 100 linhas. Aqui estão as dimensões do modelo, 3.000 por 16.000. Então 13 quilômetros em cada direção, atribuindo o próximo. E aqui a gente já consegue ver as nossas camadas, como que elas vão ficar. Então se a gente colocar um exagero aqui de 30, essas aqui são as nossas 2 camadas geológicas. Então a gente pode concluir esse processo, né, finalizar. Ele criou aqui então um novo grid, esse grid numérico, que vai ser a malha então do nosso modelo conceitual. Aqui, na verdade, a gente termina a parte do modelo conceitual. Quer dizer, você criou as camadas, e aí se você ligar a malha numérica, né, a gente vê que o modelo já está com malha numérica. Se eu desligar as camadas, a gente vê apenas a malha. O passo seguinte é justamente converter. Nós vamos converter essa malha agora para um modelo numérico. Então, nós vamos entrar aqui nessa etapa do converter para um modelo numérico.
Então, no fim das contas, basicamente o que eu fiz foi aproveitar aquele modelo conceitual que já tinha sido gerado anteriormente, e aí eu criei uma nova malha numérica. Na verdade, você pode criar quantas malhas você quiser. Então, só para dar um exemplo, essa malha 2, essa numerical grid 1, se a gente apagar a outra malha, eu vou abrir uma nova janela. Vamos continuar aqui, então, com a criação do modelo numérico. Nós criamos aqui a isoterma. Nós vamos chamar o nosso contaminante, como eu havia dito, de... Deixa eu só fazer uma coisa antes disso. Eu vou criar um novo modelo para ter certeza que ele não vai sobrepujar o outro. Perfeito. Aí nós vamos colocar a nossa substância de interesse 1 e vamos passar para as etapas seguintes. Então, as etapas seguintes que seriam colocar as propriedades do modelo, isso na verdade já foi feito lá no modelo conceitual. Se nós viermos aqui, por exemplo, e formos editar alguma das zonas de condutividade hidráulica, os valores já estão lá. Então, na verdade, quando você trabalha no seu modelo conceitual, quando você converte ele para o numérico, as propriedades já estão lá, as condições de contorno já estão lá. Então, no nosso caso aqui, a gente tem cargas constantes dos dois lados, temos o rio na parte central, e aí nós podemos já passar para a parte de simulação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse numerical grid 1 e eu vou passar para aquele que está montado. E basicamente eu vou mostrar aqui os passos, né? Quando você verifica então a questão das condições de contorno, e aí você pode passar para a sua simulação. Nós vamos ficar com esse numerical grid refinado. E aí, para rodar esse modelo, basicamente o que a gente precisa fazer é selecionar a simulação única. Nesse caso, vamos rodar primeiro apenas o fluxo. Então, o que a gente faz aqui é passar pelo processo de tradução, quando o software vai ler todos os arquivos, e aí a gente passa para a etapa seguinte, então, de rodar o modelo. Bom, nesse caso, nós rodamos apenas o fluxo. Então, quando nós formos olhar o mapa, a gente vai ver basicamente são as cargas hidráulicas. Tem alguns ajustes que a gente pode fazer. Então, em Color Map, a gente coloca isso aqui em planta e vamos colocar as isolinhas. Aqui, nesse caso, o que nós estamos vendo é o water table, né? É o nível d'água. Nós vamos fazer o seguinte agora. Como as condições de contorno já foram atribuídas, nós vamos voltar aqui para o Run Numerical Engines. Na verdade, nós vamos selecionar uma corrida única e agora sim a gente vai rodar o transporte. Bom, antes de rodar o transporte, o que a gente precisa fazer, na verdade, é definir as condições de contorno. No caso do nosso modelo, a área fonte ela já está aqui. Então, nós definimos aqui, usando esse menu, a gente define a concentração nessas células, que são a nossa área fonte da contaminação. Caso o nosso contaminante está com uma concentração inicial de 5.000 miligramas por litro, uma vez que nós já atribuímos aquela concentração inicial, aí nós podemos correr, então, o modelo de transporte. Vamos fazer aqui um translate. Vamos verificar que aqui nós atribuímos a saída do modelo, ou seja, o tempo de saída do modelo. Então, nós queremos gravar os resultados para um dia, para 2 anos, 4 anos, 10, 15 e 20 anos. Isso aqui está ok. Aí nós vamos, então, rodar agora tanto a parte de fluxo quanto a parte de transporte. E aí sim, vamos ver, então, agora os nossos mapas. Aqui o que nós temos é a legenda, são as cargas hidráulicas calculadas para o modelo. E se nós selecionarmos esta opção aqui, o que nós vamos ver vai ser a concentração gerada por aquela área fonte. Ela está meio quebrada agora, nós vamos editar um pouco isso daqui para melhorar essa aparência. Então nós vamos em Color Map, vamos tirar isso daqui e vamos tirar todos esses Virtual Grids. Bom, ele melhorou um pouco a aparência, mas ainda não totalmente. Nós vamos voltar aqui para esses settings. E no nosso Color Map, nós vamos criar aqui uma zona de corte de 500 miligramas por litro. Ele não está apresentando o corte, mas aqui a gente pode ver a evolução da pluma. Deixa eu fazer uma coisa aqui.
Ok, vamos tirar esse daqui. Ah, finalmente. Ok. Bom, o que nós estamos vendo aqui, e aí a gente pode colocar a nossa imagem de satélite para facilitar a visualização, é a nossa pluma de contaminante no momento zero. Então, saindo lá da área fonte. E aí aqui a gente pode ir passando ano a ano, de acordo com os parâmetros que nós fomos atribuindo. Uma coisa que é interessante observar, e aqui nós temos uma ferramenta para fazer isso, dependendo do que você tiver como padrão de conformidade para um determinado contaminante, por exemplo, nesse caso nós aplicamos aqui 500 miligramas por litro, mas vamos supor que esse contaminante tivesse um padrão de conformidade de 1000 miligramas por litro, e a gente falasse, não, só quero ver a pluma acima de 1000 miligramas por litro. O que a gente vê é isso daqui, ela fica reduzida, da mesma maneira, se a gente aumentar, a gente vê que ela chega no rio. Então, nesse exemplo em particular, a preocupação realmente era se essa pluma iria ou não chegar ao rio, e aqui em 20 anos a gente vê claramente que ela chega. Uma outra coisa que a gente pode fazer é mudar o coeficiente de adsorção, porque isso também vai impactar na retardação da pluma e vai impactar na velocidade com que ela aumenta. Então, uma vez que você tem um modelo rodado, você pode voltar e mudar o parâmetro que você quiser. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e mudar a dispersão, ou você pode mudar o KD do coeficiente de adsorção, que aliás aqui ele está com o KD mais baixo, de 1 a -9. Então a gente poderia mudar isso aqui de acordo com a propriedade que nós tivermos. E aí, basicamente, o que a gente obtém no final é isso. No caso, nós poderíamos ter também postos de observação de concentração, e a gente veria como que esses postos de observação, qual é a correlação deles com aquilo que foi simulado. Enfim, existe uma série, nós poderíamos simular aqui, por exemplo, postos de bombeamento para tentar reter essa pluma antes dela chegar no rio. Estivesse fazendo uma projeção para os próximos 20 anos, por exemplo. Então, a gente já poderia pensar em algum tipo de intervenção, de remediação para conter essa pluma. A ideia hoje realmente era mostrar um pouco esse fluxo de trabalho. Como eu mencionei, a gente começa com esse menu do modelo conceitual e vamos indo passo a passo. O último passo do modelo conceitual é converter ele para um modelo numérico, e aí, uma vez convertido para um modelo numérico, a gente segue mais uma vez o passo a passo até chegar na simulação. Então, bom, agradeço a presença de todos e estamos aqui sempre à disposição. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.